nós vamos hoje nos aprofundar em aspectos ligados à semiologia. Semiologia são recursos de laboratório, recursos de imagem, recursos de investigação que você utiliza para conhecer o paciente, para fazer o diagnóstico do paciente, tá? Então, será que existem exames que apontam para questões espirituais? Não é? Será que existem, né, exames que apontam para questões espirituais? Então, é essa a nossa ideia, tá? Bom, vamos começar com aquele que tem sido objeto de estudo nosso, que é mais conhecido, que é quando eu pego uma tomografia e vou olhar a glândula pineal. Obrigado, Margarete. E como é que eu vejo a glândula pineal, a morfologia, a estrutura da glândula, e como é que eu vou pensar ou vou raciocinar, tá certo? Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: quando eu pego uma tomografia, depois eu passo para vocês, no final da aula, o PowerPoint, mostrando as fotografias para você poder fixar o conceito, tá? Então lá, tem o cérebro, né? Um corte do cérebro na tomografia, e bem no meio aparece um ponto branco. Ou às vezes não aparece ponto nenhum. Para mim, esse dado ele tem um valor dentro das nossas hipóteses de trabalho, tá? Na verdade, aquele ponto branco nada mais é, se nós formos aumentar a glândula pineal, cheia de estruturas que são os cristais de apatita, tá? Só que são tantos e pequenos, minúsculos, microscópicos, que na chapa fotográfica ele aparece como se fossem todos juntos numa imagem única ou às vezes bipartida ou tripartida, tá? Bom, quando aparece esse sinal, principalmente, é bastante incomum na pessoa jovem, tá? Porque é comum na pessoa idosa, mas é incomum na pessoa jovem, tá? Então eu começo a desconfiar que exista uma mediunidade de incorporação. Mas veja, não é só isso, tá? O paciente, ele veio com uma clínica, tá? Ele veio com uma clínica com sintomas que já indicam um fenômeno mediúnico. Que clínica é essa? Em geral, é uma situação, seja ela psiquiátrica, seja ela orgânica, a gente fala psiquiátrico orgânico, não é muito exato esse tipo de conceituação, mas eu acho que o senso comum entende o que eu estou falando, não é? Orgânico quer dizer visceral, coisa que não é do cérebro, não é? E que não é neurológico, é psiquiátrico. Então, a pessoa apresenta algum tipo de desordem em que a medicina e a psicologia e o conjunto de avaliações não consegue entender nem cercar o problema, tá? E nem tampouco representa exatamente um problema terminal, como, por exemplo, quando você tem uma doença, que ela tem um ciclo natural conhecido e aquela doença vai evoluir para êxito letal, vamos dizer assim. Então, já é esperado, já é presumido, já tem uma lógica, vamos dizer assim, compreendida. Mas há casos que a gente não consegue prever as situações agudas que o paciente passa, a resposta à medicação é diferente. Enfim, o médico ele fica meio perdido no que está acontecendo. Você perguntar para ele, puxa, por que o paciente está tendo aquilo? Eu não sei de onde veio, eu estou tentando ver, mas acho que é isso, o outro acha que é outra coisa, e não se chega a um consenso, e não se sabe por que o paciente está tendo aquele tipo de problemática, e ele não responde classicamente à medicação que se presumiria, tá? Então eu já imagino que existe um terceiro fator envolvendo o caso que poderia estar em jogo, tá? Seja no território psiquiátrico,
seja no território orgânico. No território psiquiátrico, por exemplo, o paciente ele pode ter misturado no âmbito da sintomatologia dele, ele pode ter misturado questões que envolvem estados de transe, possessões. O que acontece é o seguinte, quando, eu já falei isso numa aula, o paciente ele começa a ter manifestações mediúnicas, e essas manifestações são não exatamente manifestações paranormais, mas elas são manifestações que envolvem a clínica. Tá? Então, por exemplo, ele começa a receber interferências no universo mental dele, do universo mental parte para o universo orgânico, e ele tem pequenas alterações, ciclicamente, ele tem aqueles inputs. Como é que se falaria em português? Aqueles... a gente não me ocorre uma palavra em português, é como se fosse aqueles... flash também em inglês. Aqueles estímulos, aqueles lampejos, né? Estímulos, né? Ritmicamente, e não foi percebido, não foi percebido. Na sucessão desses estímulos, chega um tempo que o organismo ele começa a reagir sindromicamente. O que é? Começam a haver alterações mentais, neurológicas ou viscerais, um conjunto delas que já não se sabe mais qual é a origem de onde veio. Tá? A gente vê isso quando, por exemplo, a gente trata um paciente, você começa a tratar esses aspectos sindrômicos, sem mesmo saber exatamente de onde está vindo a problemática, você conjunciona, você trata medicamentosamente do ponto de vista sintomático. Tá? Por exemplo, vamos supor, o paciente está tendo convulsões e tem episódios de agressividade e perda de controle com inconsciência, vamos supor. Aí você medica para aquele problema sintomático. Entra com uma abordagem psicológica, de sorte a procurar resgatar a identidade, a rotina, enfim, a organização interna, psíquica, as necessidades do paciente. Aí você também faz um tratamento espiritual, procurando abordar, cercar o paciente de energias positivas, de paz, de serenidade, procurando transmitir valores ligados à paz e à serenidade. Então o paciente ele começa a melhorar. Ele começa a melhorar, aí o que vai acontecer? Esse é até um caso real que eu estou relatando. O medicamento que você estava usando, ele começa a sedar o paciente. Porque ele começa a melhorar, o remédio começa a sobrar. Aí você vai retirando o remédio. Quando você retira o remédio, ele tem recidivas do problema. Só que o familiar fala assim, doutor, ele teve aquela crise de agressividade, ele estava incorporado, doutor. Ele falava com outra voz, com outro olhar, Nossa, estava muito evidente de que era um fenômeno espiritual, não é? E depois que acaba, e acabou com a prece que a vizinha, a benzedeira, não sei quem, fez ali na hora, que foi quem socorreu, não é? Então o que acontece? Volta às origens primárias do problema, que eram inputs ou lampejos, ou estímulos do âmbito espiritual, que não tinham sido vistos e agora estão evidentes, não é? Só que já dissecados da síndrome. Então aí a gente começa a abordar, olha, esclarecer o paciente, é importante, olha, você está tendo sintomas mediúnicos, você precisa entender o que é isso. Mas como é que é? Isso é uma questão de sintonia. Se você tem uma boa sintonia, você canaliza coisas boas. Então, o que está acontecendo? Então, vamos fazer um psicodiagnóstico, vamos tentar abordar. Aí já envolve família, já envolve quando é uma criança, um adolescente, já envolve outros âmbitos, e etc. E você vai cercando dessa condição. Então, eu estou sendo claro na questão? Né? Você quer ver também, por exemplo, recebi uma paciente que ela sofreu um acidente automobilístico. E veio ao consultório porque ela teve lesões cerebrais, teve coma, teve várias lesões no cérebro e estava tendo um distúrbio mental de origem traumática. Traumática orgânica mesmo, não era nem psíquica, que nem se recorda do que aconteceu. Muito bem.
Bom, será que tem alguma coisa espiritual numa história dessa? Eu não sei. Eu estou vendo uma síndrome, que foi um acidente de carro, entendeu? Numa pessoa que até então tinha uma vida excelente. E, de repente, despencou um lampejo, um relâmpago do céu, não é? E, bom, então, como é que é essa questão, não é? Mas você veja que coisa curiosa. Então, você cerca o problema dos recursos, né? Precisa medicar para ver se melhorava o nível de atenção, para a pessoa poder pegar um pouco da rotina, fazer um exame neuropsicológico para ver os detalhes, que às vezes a gente não vê numa consulta e precisa fazer alguns testes mais aprofundados para avaliar. Começa uma assistência espiritual e não sei o que, sei lá, começa a aparecer um problema de pele super estranho, tipo alérgico ou até raro e autoimune, com mecanismo autoimune, é estranhíssimo. O que está acontecendo? Está começando a aparecer o problema espiritual. Entra dentro daquele critério que eu coloquei para vocês. Um problema que a pessoa não tem dificuldade de diagnosticar. Sabe aqueles síndromes dermatológicas vasculares ou autoimunes, ou sabe-se lá de que origem, que você tem que tratar com corticoide, você não sabe o que você está tratando, não é? Entende? Então, na verdade, começou a aparecer o problema espiritual. Poxa, esse caso deve ter um problema espiritual. Então, o que acontece? Então, aquele acidente que aconteceu, as coisas não estavam tão bem quanto pareciam estar. Já vinha algum tipo de input ou de situação que chegou naquele quadro. Estou sendo claro na questão, né? Então, é importante a gente saber, ao acompanhar o caso, identificar quando você está numa situação sindrômica e que você precisa de definir esses passos, essas etapas. Muito bem. Outra questão, quando existe uma influência espiritual, do ponto de vista de incorporação, não é? Imagine que é uma outra personalidade que ela vem e se intromete. Então vai haver o quê? Um aumento da energia. Então aumenta a pressão arterial, aumenta o fluxo sanguíneo da cabeça, aumenta a diurese, entendeu? Aumenta o consumo de glicose. Dá para imaginar que acontece isso? Não é? Tá certo? Então, o indivíduo tem respostas adrenérgicas. Então você já começa a avaliar o caso, vem cristais de apatita na pineal, que indica incorporação, facilidade para canalização de incorporação. E ele apresenta sinais adrenérgicos sem uma justificativa, que não é um transtorno de ansiedade, não é um estresse, são situações... Muitas vezes o paciente, ele tem hipertensão e ele não pode nem ser medicado com antihipertensivo, porque ele tem picos isolados. Então, o que acontece? Você dá um antihipertensivo, ele vai ter hipotensão. E quando você dá, não, então é um problema emocional. Aí você dá um ansiolítico, ele não consegue ficar com ansiolítico, ele dorme. São situações inexplicáveis, não é? Talvez seja uma influência espiritual, porque aí você pega, vê uma pineal cheia de cristal de apatita e fala, puxa, esse caso aqui é bem provável mesmo que seja um caso de uma mediunidade de incorporação. Não sei se eu estou sendo claro. Por que o cristal indica mediunidade de incorporação? Porque, em tese, isso tudo é nossa hipótese de trabalho, quando chega o estímulo magnético, o cristal, em nossa tese que nós fizemos na universidade, ele é diamagnético, ele repele campo magnético. Então, quando chega o campo no cristal, é como se ele ricocheteasse, repelisse, aí bate no outro que repele, bate no outro que repele. Então, fica com uma mesa de bilhar, então ele sequestra o campo. Só que é um campo com informação emocional, como um recado de um celular. Não sei se está claro essa ideia. Então, chega na mente aquele campo com uma informação, um recado, ele é absorvido. Então, a incorporação não se dá pelo espírito, se dá pelo sinal. Como o seu rádio incorpora o radialista, não é o radialista que está lá dentro. Ele incorpora o sinal de onda que vem com as mesmas características emocionais, de voz, de conteúdo, de inteligência do radialista.
Então, é por isso que quem tem bastante desses cristais tem facilidade de incorporação. Mas não é só a incorporação de uma personalidade alheia, é de si próprio também. Porque quando a pessoa não apresenta uma quantidade de cristais suficiente, de sorte que na chapa fotográfica, na tomografia, nem aparece os pontos, fica tudo na mesma textura do cérebro, e normalmente esse paciente tem facilidade de desdobramento. Porque ele não tem esse sequestro do campo, a potencialidade que tem o outro ali. Então ele tem facilidade de deslocamento. Não sei se eu estou sendo claro na... Isso aí seria explicado pela apometria, onde a gente fala dos níveis de consciência, porque... Não. Qual é que é o seu nome que eu esqueci? Silvia. Não, veja bem. Raciocine comigo. Você tem aqui uma fotografia da pineal. Aqui tem os cristais. Esses cristais sequestram o campo. O campo incorpora. Certo? Aí você tem uma mensagem incorporada aqui. Tá? Essa comunicação vai ser arquivada e vai influenciar no cérebro. Tá? Esse daqui não tem. Não tem os cristais. Então não ocorre a fixação desse campo magnético. Então o que acontece? A pessoa tem facilidade de deslocamento. Eu estou analisando a morfologia da glândula, não é? Então, é explicado pela própria anatomia da glândula. Então, ele não tendo os cristais, ele não tem uma âncora que fixa aqui. E aqui segura até a própria pessoa, o magnetismo, não é? Aqui, a pessoa ela tem uma facilidade de ir e vir, não é? O desdobramento. Não é? Veja, eu não estou falando de outra coisa que não seja a análise da anatomia do cérebro. Tá certo? Não sei se foi... Oi? Não limitante. Quem que está falando? A pessoa que tem menos não quer dizer que ela não vai poder ter uma mediunidade de incorporação. Isso que primeiro eu preciso que entenda esse conceito aqui para eu trabalhar as nuances, tá? Pois não. Então, o primeiro eu consegui entender. Agora o segundo eu não consegui fazer uma ligação de causa e efeito, porque dessa forma teria uma facilidade para desdobrar. O primeiro, para incorporar, tudo bem, porque retém. Retém você no corpo. Mas ali, no caso, seria, vamos dizer assim, é um receptáculo da influência do meio, né? Uma influência espiritual do meio. Qual é que é seu nome? Ricardo. Ricardo, veja bem. Essa estrutura aqui suga o magnetismo de quem estiver próximo dela. Inclusive seu, da sua alma. Você como espírito. Tá? Então, é mais fácil você ficar aderido ao corpo numa estrutura dessa. Essa já não tendo essa âncora, você tem mais facilidade de ir e vir. Tá. Mas esse ir e vir, desculpa, em corpo de que uma pessoa se desdobra espiritualmente. Exato. Porque como é um sinal de rádio, exemplo que você deu, né? É. Você está captando uma energia. Pelo Isso. que eu entendi, pegando o gancho dele, Você tem que... facilidade para exalar essa energia. Qual é que é o senhor? Qual é que... Augusto, você tem que pensar aqui, olha, aqui está o corpo físico. Tudo que não é o corpo físico é meio externo. Inclusive você. Porque você está usando essa casaca. E você vai se servir desse mecanismo, dessas características dessa casaca. E uma das características dessa casaca é que você fica preso nesse botão aqui. Aquela lá não. Aquela lá você desdobra com mais facilidade. Então, é como se você tivesse uma roupa que você veste e você fica mais preso, e outra que você se desfaz com mais facilidade. O que eu não estou entendendo é que para a incorporação necessariamente tem que se desdobrar. Você pode, de uma forma consciente, assimilar o sinal da entidade. Não, mas eu não disse isso. Não, sim, mas é aí que eu não estou entendendo. Não, é que você está partindo de uma premissa que eu não falei. Eu não falei que para ter incorporação ele precisa se desdobrar. Não, mas quando não tem a apatita, sim. Sim, mas eu não falei que lá tem a incorporação. Eu falei que tem desdobramento. Lá tem desdobramento. Desdobramento. Ó, veja bem. Imagina que essas apatitas sejam pregos. Esse tem a apatita. Então o espírito fica pregado no corpo. Aquele não tem, o espírito fica solto. Desculpa,
Não sei se estou... Tá. Não, aí eu entendi. O que Isso. eu estou entendendo é não o desdobramento, a energia em si. Não pense em energia. Pensa o espírito e o corpo. Seja seu, seja outro espírito. Seja você ou seja outro. Então o espírito e o corpo. Você tem a apatita, essa apatita ancora, através de vias magnéticas, o espírito no corpo. O espírito se aproxima desse tipo de corpo, ele tem facilidade de ancorar. Esse daqui, ele desliza mais fácil. Não sei se eu estou sendo... Ficou mais fácil de entender. Não, do prédio sim, mas assim, em termos de desdobramento sim, mas em termos desse que não tem, captar a energia do outro é que eu não estou pegando aí a diferença. Eu entendo que ele não... Mas filho, mas eu não falei isso. Não. Eu só falei que ele desdobra. Entendeu? Pode ter divinidade de incorporação também. Pode, mas eu não cheguei nesse capítulo ainda. Eu só preciso que vocês entendam. Eu só preciso que vocês entendam esse raciocínio a priori para eu poder fazer os corolários dele. Porque se não entender esse, a gente não consegue entender os corolários. Preciso que entenda. Quando eu olho a tomografia de um paciente que tem esses cristais, de uma forma primária eu penso, eu já respondo, já chego em ti. De forma primária eu penso, esse daqui é predisposição biológica à incorporação. Esse daqui, predisposição biológica a desdobramento. Tá? Aí eu vou ver clinicamente. Clinicamente, o indivíduo apresenta alterações autonômicas adrenérgicas que não se explica por outras razões. Puxa, combinou um passo com o outro. Porque manifestações adrenérgicas são comuns da incorporação. Por quê? Porque quando chega um input externo, é uma energia a mais, tende a aumentar a pressão, tende a sobrecarregar as suprarrenais. Então, é um estímulo adrenérgico. Já com a pineal, com esses cristais, puxa, dois elementos a favor da questão da incorporação. O indivíduo apresenta pineal lisa e apresenta sinais colinérgicos. Pressão baixa, sintomas, diz assim, meu estômago costuma fazer barulho, sintomas intestinais. Então, funções colinérgicas e funções de estocagem de energia, não de gasto, de estocagem. Engorda, forma cistos, forma formações ectópicas e tal. Puxa, está batendo uma coisa com a outra, não é? Está batendo uma coisa com a outra. Então, vamos dizer assim, eu vou procurando estabelecer algumas coerências. Não, doutor, é o seguinte, talvez eu não possa completar o curso, então eu gostaria de aproveitar, porque eu vim só para conhecer o mesmo. E quando existem essas duas possibilidades, a pessoa consegue captar como se fosse... Não, mas aí eu não cheguei nesse capítulo ainda. Eu preciso que vocês entendam isso. Não, eu preciso que vocês, se vocês entenderam isso, a gente passa para uma próxima etapa. Não, mas existe isso, então. Então, mas nós chegamos lá, não vou falar nem sim nem não. Vamos esperar a gente chegar lá, né? Camila? O que leva a ter mais ou menos cristais? Porque o idoso tem Sim. Ó, veja, na verdade, não é que idoso tem mais, é mais comum no idoso porque é uma estrutura de acúmulo, não é? Esses cristais, e com o passar da idade tende a aumentar. Mas antigamente se pensava que esses cristais, eles eram, na verdade, uma calcificação por degeneração. Tá? Depois, com o tempo, ficou evidente que, na verdade, a presença dessa calcificação, ou desses cristais, eles indicavam, inclusive, um maior funcionamento da glândula. Tá? E em nossa tese, lá na Universidade de São Paulo, nós demonstramos que a construção desses cristais, ele começa no tecido conjuntivo, então tem um campo morfogenético, como os alvéolos dentários. Os alvéolos dentários, eles se formam e daí se forma o dente. O dente é uma calcificação, mas é uma calcificação funcional, ela tem uma funcionalidade, ela tem não é uma degeneração, não é? Então, o que acontece? Há pessoas com características morfogenéticas para formar essa estrutura e outras não. Então, no desenvolvimento embrionário, se a pessoa já for ter uma mediunidade,
aumentada, vai ter uma maior produção desses cristais? Não, esse conceito mediunidade aumentada, ele não é, ele é equivocado. Por quê? Porque esse daqui tem uma mediunidade de desdobramento e não tem cristais. Entendeu? Aliás, na imprensa tem saído muito disso. Ah, quem tem cristais tem mediunidade aumentada. Não é, eu nunca disse isso. Eu disse que tem mediunidade de características de incorporação. Porque quem não tem, tem mediunidade de desdobramento. E não quer dizer que é aumentada, é diferente. Apenas isso. Tá certo? Tá? Deixa eu só aproveitar. Em termos de influência, as duas características recebem o mesmo nível de influência? Ah, mas isso é outro capítulo. Isso é outro, eu só preciso que vocês entendam isso agora. É deixar o corpo, exatamente. Exatamente. E aí a evidência se dá no campo espiritual. Né? Até é uma coisa interessante, porque se o desdobramento é deixar o corpo, haveria de se pensar que um idoso deveria ter desdobramento com mais facilidade. Por que ele tem mais cristais? Então aí a gente começa a indagar, que na verdade ele não é que ele tem mais cristais, que não existe essa correspondência direta, porque você tem pessoas jovens com cristais. Outra coisa, o cristal de apatita, ele se modifica conforme a idade, ele muda a cristalinidade dele, ele muda a configuração dele, então ele muda as propriedades diamagnéticas. Tá? Então não é somente a presença ou a ausência do cristal, mas existe a qualidade desse cristal. Com a pessoa idosa, acumulam-se tantas lamelas, porque ele é formado por lamelas concêntricas, que elas ficam finas e elas se desestruturam. Então, na verdade, há uma alteração dos padrões do cristal e das propriedades físicas dele também. Tá? Então, essas questões precisam ser consideradas. Outra questão também. Vamos supor que uma pessoa apareceu tem uma tomografia com esses cristais, tá? Mas foi feito algum tipo de intervenção cirúrgica no cérebro, tá? Então, na nossa observação, ela apresenta características de mediunidade de desdobramento, mas vai apresentar características, isso aqui genéticas, né, de desdobramento, e características fenotípicas, genéticas de incorporação e características fenotípicas de desdobramento. Por exemplo, foi feita uma cirurgia de hipófise. Então, em geral, os casos em que houve uma intervenção no cérebro, nós temos observado que, ainda que a pessoa tenha características genéticas de incorporação, ela apresenta uma alteração fenotípica que não é genética, é criada, devido à cirurgia, para desdobramento. Não sei se eu fui claro na questão. Então, você pode encontrar fenômenos de desdobramento na pessoa com essa condição, quando houve uma intervenção no cérebro, tá? E ela pode apresentar características de desdobramento. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele apresentava os cristais, apresentava fenômenos de incorporação muito interessantes, em que ele mudava a personalidade dele, ficava agressivo, era outra. E quando ele estava solo, não é? A paisana, ele era uma pessoa ótima, não é? Mas depois de uma cirurgia de hipófise, ele apresentava fenômenos curiosíssimos. Por exemplo, ele ficava afetado e dizia: doutor Sérgio, cadê aquela pessoa que atravessou a rua com a outra ali? Por que eu não estou vendo mais ela? Quer dizer, ele estava em desdobramento vendo um espírito. Ou, por exemplo, o meu pai disse isso para o porteiro, brigou com ele, tudo e tal, eu tentei intervir, não consegui, não sei o que. O pai dele falou: doutor, quando eu cheguei no prédio, realmente eu tive uma discussão, mas ele estava dormindo. Então, a pessoa que tem muito fenômeno de desdobramento, os sonhos, às vezes são muito reais, muito, não é? Então, era um paciente que tinha havido uma intervenção no cérebro e ele apresentava essas características de desdobramento, uma genética de incorporação, mais uma fenotipia de desdobramento, tá? Nesse caso, é retirada essa glândula retirada fora? Que casos? Na cirurgia. Não, veja, essa daqui não é a hipófise, tá? Essa é a pineal. Pineal? Na cirurgia, foi mexida na pineal? Não, não foi. Não. Olha, a pineal, ela está distante da hipófise.
tá? A hipófise, ela está próximo do céu da boca. Você colocar a língua, ela está a uns 3 centímetros, talvez, eu não me recordo direito. A epífise está atrás dos olhos. Então, ela já no meio do cérebro. Então, são estruturas distantes, não é? Então, não mexeu na pineal, tá? Outra situação que você não mexe cirurgicamente no cérebro, mas você mexe quimicamente, uso de drogas e álcool. Entendeu? O uso de drogas e álcool precipita a fenotipia de desdobramento, tá? O paciente fala assim, doutor, engraçado, como é que pode? A minha vista ficou de super-homem. Se tiver um cachorro fazendo xixi numa plantinha, a 3 quilômetros eu enxergo a plantinha e o cachorro. Como é que pode, doutor? Não é? É porque está em desdobramento. Então ele não tem limites de distância. Não é? Está usando droga. O paciente relata coisas e outras coisas curiosas que esse tipo, nessas situações. Então, o que aconteceu? Ocorre uma fenotipia de desdobramento. Tá? Fui claro na questão? Por exemplo, um acidente vascular cerebral. Não houve uma cirurgia no cérebro, mas você concorda que houve uma alteração, não é? Então, um acidente vascular cerebral, não é? Outra coisa também. Assimetrias cerebrais ou embriopatias, não vou dizer embriopatias, vamos falar assim, variações anatômicas do cérebro, que a pessoa nasce com cisto aracnoide, cisto de pineal, enfim, assimetrias ventriculares, cerebrais, em que a anatomia do cérebro é diferente, não é doente, mas é diferente, também predispõe a um fenômeno de desdobramento. Tá? Fui claro na questão? Que outra situação que nós temos visto em que é um diferencial fenotípico? Quando de criança a criança viveu situações muito agressivas dentro de casa, por exemplo, brigas muito graves, violências, abusos, ou quando perdeu um ente querido muito próximo. Então, a pessoa desenvolve a fenotipia de desdobramento, mesmo que tenha a genética de incorporação, segundo a nossa observação na nossa casuística. Tá? Especiais também? Eu colocaria o seguinte, a criança especial ela vai ter uma anatomia cerebral diferente, quando é o caso, então entraria nessa questão. Tá? Veja, o que acontece é simplesmente que numa situação em que a criança foi violentada ou viveu situações muito graves no lar, de brigas, de coisas e tal, a criança tende a se afastar, fugir daquela situação. Então é muito comum você ver, por exemplo, o pai chegou bêbado em casa, batendo em tudo, e a criança está brincando com um joguinho lá, sentadinha ali, como se nada tivesse acontecendo. Ela está em desdobramento, ela está autista, né, envolta no mundinho dela para fugir daquela realidade. Aí ela começa a ter esse tipo de comportamento, uma certa apatia ou uma indiferença frente à desordem, para se proteger. Então é porque ela já está em desdobramento, ela já entra em desdobramento, é uma forma dela se proteger daquela situação. Não sei se eu estou sendo claro na questão, tá claro? Não é? Então, esses casos, ao longo da vida, a pessoa apresenta, ou então faleceu a mãe, a criança, ou o pai, a criança é novinha, então ela vai ter uma tendência a ser cuidada pelo pai ou pela mãe que faleceu, vai ter visitas para o mundo espiritual muito frequentes e são visitas significativas, impactantes do ponto de vista psicológico. Então a tendência é manter um certo olhar para o além, vamos dizer. Então, isso daí induziria a fenotipia de desdobramento. Estou sendo claro? Bom, essa é uma coisa. E aqui, quando o indivíduo apresenta genética de desdobramento, quando é que ele vai apresentar fenotipia de incorporação? Tá?
a fenotipia isso vai acontecer, eu não sei se há outras situações, mas o que eu tenho visto é quando houve o aborto provocado. Então, o que acontece é o seguinte, então eu tenho visto assim, por exemplo, porque a gravidez é um fenômeno de incorporação. Então, incorpora um ser que vai se desenvolver dentro do útero, ele vai nascer e o organismo vai se fechar novamente. Se fechar porque não vai, na verdade, já houve a incorporação e o nascimento. Lembre-se que a gravidez é a incorporação de um espírito. Bom, então a mulher, quando ela está grávida, ela está incorporando. Então ela está com a mediunidade de incorporação aberta, como acontece na mulher no pré-menstruo. No pré-menstruo ela está com seios engurgitados, ductos lactíferos proliferados, para receber o bebê. O útero com o endométrio rechonchudo para receber o embrião. Está toda preparada, os hormônios abertos. Se não vier um ser renascente, vem o espírito que estiver em casa. Aí ela sobe pelas paredes, ela xinga, ela fica nervosa, fica toda, porque ela fica tomada, ela fica possuída, né? Estou possuída, né? Entendeu? Então, é porque está predisposta, está aberta. Então, vamos supor, a gravidez ela teve uma incorporação, o organismo se abriu para aquela incorporação, depois nasceu e vai se fechando. Quando você interrompe a gravidez, desrespeitando a fisiologia do processo, você concorda que você deixa aberto a sensibilidade? Fica aberta, não é? Então, aí a mulher vai ter a fenotipia de incorporação. Mas ela fica adquirida depois? Fica. Mesmo que passado o período? Fica. Segundo, olha, veja, tudo isso daí é objeto de minhas observações de consultório nesses 20 anos, não é? Passível de melhor estudo, mas segundo eu observei, fica. Entendeu? Inclusive, é importante identificar isso para que a gente possa se calçar dos recursos necessários, do equilíbrio desse tipo de sensibilidade que marcou aquela pessoa, não é? E isso pode ser uma ferramenta de reestruturação para a pessoa. Porque reconhecer o estado em que está para poder usufruir daquele perfil. A natureza é tão sábia de que de tudo se tira um bom proveito. Entendeu? Então, eu não sei se há outras situações. Talvez a gente tenha observações que nos permitam ao longo do tempo, mas até agora o que eu observei foi isso. Pois não. No caso do marido que acompanha o raciocínio da mulher que abortou. Então, você sabe, Ele participa? qual é que é o seu nome mesmo? Esqueci. Arjuna. Veja, eu não estou entrando aqui com juízo de valor, tá? Eu acho que não se deve abortar. Mas tanta coisa eu já fiz que eu achava que não devia, e fiz. E tanta coisa que eu achava que devia fazer e não fiz, não é? A gente faz o que pode, não é? Existe o erro e o pecado. O erro é humano. É quando a gente, por nossa fraqueza ou por nossa ignorância, a gente tropeça. O pecado é quando nós ardilosamente arquitetamos o mal. Podíamos fazer o bem, tínhamos condição e optamos pelo mal. Não é? Então aí já é pecado. Entendeu? O Chico Xavier dizia, as quedas do coração são sempre degraus para nós subirmos. Mas as quedas da inteligência são um poço sem fundo. Não é? Então, o que eu não estou entrando aqui em juízo de valor, eu estou analisando simplesmente o metabolismo. Tá certo? Agora, se nós formos entrar em questões axiológicas, que já é matéria para a próxima aula, a gente poderia entender que, na verdade, a gravidez é um compromisso do casal. Não é? E mais do que isso, porque quando um casal está na cama, são 6 pessoas na cama. 6. 6. Porque é você, seu pai e sua mãe. Ela, o pai e a mãe dela. Porque, né? Por conta dos elos edipianos, das coisas que nós trazemos, não é? Então, na verdade, quando o casal deita na cama, são 6 pessoas. Você quer acabar com o prazer também. Mas é isso que acontece. É isso que... Não sou eu que não quero acabar. É o conluio da meia dúzia ali, entendeu?
Então, se você deitar na cama vocês souberem deitar na cama só os dois, aí é o paraíso, não precisa nem mais estar encarnado. Que é a libertação, né? Que é o alcance absoluto da identidade, né? É aquela coisa toda. Então, na verdade, se nós formos pensar assim, né? Envolve, porque quantos abortos não aconteceram pelos preconceitos da sociedade, não é? Então, a pessoa se vê sem saída, né? Se vê sem... Né? Eu acho que a minha opinião ética é que nada justifica. Quando você ama uma pessoa, você vai, arrasta o mundo por ela. É ou não é? Não é assim? Então, você imagina que você recebe no teu útero a pessoa que você mais ama no universo. Você vai querer tirar ela da tua barriga? Nunca. Você vai para debaixo da ponte, mas você vai com o teu filho. Agora, quando existe uma fraqueza dos elos que envolvem, não é? Aí não há forças que sustentem. Então, quando entram questões axiológicas, questões de valores, aí todo esse raciocínio se amplia por demais. Mas eu só estou analisando o fenômeno, como é que se fala? Biológico, sem entrar ainda nesse âmbito. Questões axiológicas vamos entrar na aula que vem, não é? Bom, então, eu fui claro no que diz respeito a esse aspecto. Vamos agora partir para outro capítulo. Há situações que você vai olhar o cristal ali e aparece, nem é vazio de cristais e nem tampouco tem cristais assim de uma forma convincente, né? E esses casos, né? Esses casos talvez seja a média, em que exista um pouco de um e um pouco de outro, tá? Então, você vai ter aquelas pessoas que elas vão ter tendências, né? E essas tendências envolvem circunstâncias. E existe uma certa flexibilidade entre um ponto e o outro. Nem existe a exaltação de um fenômeno nem de outro. Existe uma nuance de um e uma nuance de outro. Então, são situações medianas, não é? Então, essa é uma situação. Outra questão é o seguinte. Incorporação ou desdobramento, esses elementos genotípicos aqui, eles são tendências, predisposições dominantes. Não quer dizer que não exista o fenômeno de desdobramento num caso como esse. Nem quer dizer que não possa existir uma incorporação num caso como esse. Mas existe uma dominância daquele fenômeno. Não sei se eu estou sendo claro. Existe uma dominância daquele fenômeno, tá? E quando vem um paciente com uma desordem, em geral ele tem uma dominância. Porque se ele tivesse uma situação de equilíbrio, não é? Ele conseguiria gerenciar com mais facilidade. Mas o que vem para cá é o caso, ou aqui ou para lá. Então eu tenho uma coleção de extremos. Então aí é difícil administrar essas situações em que a pessoa tem uma forte pendência genética à incorporação, uma forte pendência genética ao desdobramento, além daquilo que é o senso comum. Porque desdobramento, todo mundo tem. A cada 1h30 nós temos um desdobramento, a cada 90 minutos. Isso é normal. É um ciclo infradiano, em que a cada 90 minutos nós estamos em estado de alerta e a cada 90 minutos nós estamos predispostos ao sono, à hipnose ou ao transe. Tá? Então, por exemplo, aqui na sala, qual é o seu 90 minutos agora? Entendeu? Se for sono gostoso, legal. Aproveita o ambiente bom, para você tirar uma sonequinha gostosa, que às vezes não consegue dormir em casa, né? Preocupado, etc. Aqui consegue. A hipnose é perigoso, porque eu posso falar coisas para você e você ficar com lavagem cerebral, etc. e tal, né? E o transe é maravilhoso para vocês, são pessoas de luz, o transe seria pelo anjo da guarda. Então, isso é uma coisa, não é? Mas esse ciclo, essa ciclagem, ela vamos dizer assim, essa ciclagem, ela é espontânea nas pessoas. Mas você vai ter aquele caso daquela pessoa que tem uma forte pendência genética ou fenotípica à incorporação e ao desdobramento. E você vai ter fenômenos autonômicos diferentes de um de outro.
Bom, então, para onde nós vamos caminhar agora? Vamos ver aqui. Eu vou apagar. Você viu que quando eu pego uma tomografia, não é só olhar a pineal e ver se tem cristal, não. Você vê que tem coisa para pensar, não é? Não é uma correspondência bionívoca. Tem cristal, é assim. Não é, você vê que o raciocínio é complexo. E nós nem começamos a discutir o assunto ainda. Não é? Doutor Sérgio, Oi. existe um controle, de alguma forma, desses 90 minutos, consciente, da pessoa, por exemplo, por tentar descobrir o seu... O que acontece é que nós temos assim, nós não vivemos uma vida natural, né? Então eu mesmo não tive essa experiência. Porque você veja, imagine o seguinte, uma situação, por exemplo, eu estou com 2 filhos. Eu tenho uma menina de 7 e meu menino com 13 anos, não é? Então, agora, a minha filha ainda vai para a minha cama. Quando chega 5 da manhã, mais ou menos, ela pula para a minha cama. Entendeu? Até então, Você tem filhos? 3. Então, você imagina, né, na fase de bebê... nossa! Então você não tem ciclo infradiano normal. Não dá para ter. Não dá para você dormir à noite, você não dorme mais à noite do jeito que você podia dormir, não é? Você tem preocupações, tem intervenção, se é bebezinho, então nem se fala, não é? Então a gente não vive, aí depois você tem que trabalhar, aí ficam pendências em casa, aí você tem que qualitativamente tentar arredondar aquilo. Então, eu acho que, eu não sei, eu não percebi meus 90 minutos. Eu já vi o seguinte, que eu me percebo muito pouco. Hoje eu estava olhando os vídeos, não é? Olhando os vídeos das aulas, uma aula que eu dei no ano passado. Mas, evidentemente, eu estava em transe. Dá para ver no vídeo a hora que a entidade incorporou. Porque eu estava conversando assim, de repente eu paro, mudo o olhar e mudo a entonação de voz. E mais do que isso, dei uma aula de coisas que eu não sabia. Eu mesmo olhei o vídeo e falei, que coisa mais interessante. Então, eu me sinto numa situação muito primária nesses assuntos, não é? Eu até sinto assim que, na verdade, quando eu estou dando aula, eu me sinto mais desabafando do que dando aula. Sabe? Formando uma massa crítica para ter com quem pensar. Não é? Talvez daqui a uns anos a gente possa efetivamente conseguir respostas, não é? E conseguir fundamentar melhor as ideias através da observação dos fatos, né? Uma coisa também que é interessante, que via de regra eu falo essas coisas, a pessoa fala, nossa, parece que você estava falando de mim, aquela coisa e tal, né? Sabe por quê? Porque eu não tirei essas ideias da teoria, não foi assim uma coisa que eu fiquei imaginando e pus no papel para depois ver se a natureza correspondia ao que eu imaginava. Foi o contrário, eu fui sendo atropelado e surpreendido pelas situações. E aí eu fui procurando tentar interpretar o que estava acontecendo. Então, na verdade, eu estou partindo de fatos reais, eu não estou... E estou procurando costurar um pouco aquilo que a natureza tem me mostrado na abordagem dos casos. Não é? Agora, por exemplo, vamos supor, eu vou trabalhar com as ideias de extremos. Tá? Por que eu vou trabalhar com as ideias de extremos? Porque, normalmente, o que aparece no serviço médico são os extremos. São os casos difíceis de administrar. Tá? Mas não quer dizer que não possa haver um fenômeno ou uma situação ou outra costurando desdobramento onde se presumiria incorporação e vice-versa. Tá? São pendências, inclusive que você analisa no cômputo de um período, então você vai ter uma tendência predominante, dá para você avaliar dessa forma. Então, por exemplo, a pessoa com fenômeno de desdobramento, com saída fora do corpo, ela tem respostas colinérgicas. Então, o que é? O sistema nervoso autônomo colinérgico, acetilcolina. Libera acetilcolina. Quando é que você, costumeiramente, tem contato com o sistema nervoso autônomo no seu cotidiano? Isso é mais para o pessoal que não é da área de saúde poder compreender. Quando é que é?
Não, pelo contrário, no nervoso e no estresse, você vai inibir a acetilcolina. Você tá bem. O sono. Quando você vai no banheiro. Quando você vai no banheiro fazer cocô, vamos falar as coisas como são. Você vai fazer cocô, você precisa de ter o sistema nervoso autônomo colinérgico funcionando. Então você precisa estar lá, calmo. Naquele momento, entendeu? Espera que eu preciso estar calmo, para entender Aí o que acontece? Chega uma pessoa, vai logo! Pô, não vai. Tudo que ia sair entra outra vez, faz uma intercepção. Entendeu? Qual é a outra forma? Quando vai se alimentar. Não é? Vamos lá, engole, come rápido. Pô, não vai fazer digestão. Não vai. Porque precisa de sistema nervoso colinérgico. Precisa ter sossego. Entendeu? Então, por isso que você quer ver a antítese da sociedade moderna? Chama-se fast food. Quer dizer, não tem food com fast. Não tem. Entendeu? Inclusive tem eu acho interessante, tem um modelo corporativo que vem surgindo, eu acredito que no mundo corporativo sueco, o pessoal da Volvo, o pessoal da... Não é? Que é chamado de slow fast. Tipo assim, vai devagar que eu tenho pressa. Entendeu? Que é você sustentar uma ritmicidade viável para poder obter resultado. É o slow fast. A Toyota já chegou nessa fase do slow fast? Ainda não? Uma sugestão para o seu chefe aqui. Não é? Que é a questão de você ter eficiência pela calma, não é? Pela tua capacidade de acompanhar a natureza, né? Então, o sistema digestivo funciona com calma, não é? Aí é acetilcolina, tá? Mesma coisa dormir e fazer sexo. Porque você precisa ter calma. Se você ficar nervoso e querer que as coisas aconteçam, aqui não acontece. Vai atrás da borboleta, a borboleta foge. Você tem que criar um belo jardim para a borboleta chegar. Não é? Então, as funções colinérgicas precisam estar ativadas para poder depois ocorrer a pulsão, não é? De funcionamento. Aí o estômago funciona bem, o aparelho digestivo funciona bem, e o que precisa funcionar, funciona bem. Então, né? A questão é que no desdobramento nós temos um funcionamento dessas funções colinérgicas, tá? Muito bem. Quando a pessoa ela tem um desdobramento além daquilo que é o esperado, tá? Ela fica exposta a uma psicosfera. Fica exposta a uma psicosfera. Se ela não tem autodomínio, ela começa a receber a interferência dessa psicosfera e tem uma perda da identidade dela. Então ela não tem domínio, então essa psicosfera é aleatória. Então, uma hora ela está chorando, ela não sabe por que ela está chorando. Outra hora, ela optou por uma coisa que depois ela não gosta mais. Depois ela acha que gosta. Então ela está chorando, depois ela está rindo. E a pessoa já não se entende mais. Não é? Aí fala, eu estou com bipolaridade, porque é o ciclo. Não é? Não é que é bipolaridade, é porque a pessoa ela está vivendo em função da psicosfera, tem um grande contato com a psicosfera e perde o comando e o entendimento daquilo que representa a sua identidade em termos de sentimento, de ação, de pensamento. Tá? Ela fica à mercê do outro, ela sente o que o outro sente. Então ela acha que ela gosta daquela pessoa, mas na verdade não é ela que gosta, é o outro que gosta dela. E ela acha que então ela começa, aí depois ela muda de ambiente, ela já não acha mais, ela já acha diferente. Então ela já não sabe mais o que quer, não sabe mais o que pensa, não sabe mais o que sente. Até que chega um ponto que a pessoa começa a entrar em pânico. Porque ela tem um excesso de estímulos que ela não consegue administrar, tem uma sobrecarga do sistema de neurotransmissão cerebral e ela entra em pânico, ela paralisa.
Ela já não sabe mais quem que ela é. E ela começa a já não conseguir mais nem em um ambiente onde tem muita gente, ela não consegue nem mais ficar, porque ela já não está conseguindo lidar com esse domínio. Outra coisa, esse desdobramento não apenas aumenta a percepção da psicosfera, mas também da sua própria psicosfera interior. Então a pessoa fica autocrítica. Ela não consegue se desvencilhar porque ela tem um alargamento da percepção. Então, ela tem um contato com coisas do passado que, senso comum, já não teria mais importância, mas ela fica remoendo aquilo. Então, ela fica muito autocrítica. Autocrítica consigo, autocrítica com as pessoas. Porque ela passa a basear o equilíbrio dela em cima da atitude das pessoas. Porque ela não tem outra referência, ela perdeu as referências de si próprio. Então ela fica irritadiça com a outra pessoa, ela, com qualquer situação, ela é inflexível, porque ela não tem, ela precisa de, ela fica estática, como que se fala assim, paralisada numa situação, porque ela não consegue mais saber quem é, ela não consegue se flexibilizar. Fica autoritária, a pessoa fica irritadiça, fóbica, começa a ter uma porção de sintomas. Vai dormir e os sonhos são às vezes muito claros, o sono conturbado, com bruxismo, com pernas inquietas, e a pessoa assim, ela dorme, mas ela acorda cansada. Porque é tanto esse universo de percepção, é tão alargado, que ela não descansa. No sono, existe um acordo entre o seu corpo e o espírito. O corpo precisa de reconstruir o metabolismo. O espírito vai passear para ele fazer isso. Existe um acordo. Então, quando o espírito sai do corpo, na condição em que o corpo está todo funcionando em função da saída do espírito, ocorre uma reorganização da energia. Mas quando o corpo ele já se reconstruiu e o espírito ainda está em desdobramento, já começa a vazar energia. Então é comum, por exemplo, a pessoa acorda, sei lá, 5 da manhã, disposta. Mas está muito cedo, vou dar mais uma dormidinha. Aí acorda cansada. Por quê? O que aconteceu? Já naquela dormida já foi desdobramento, já o corpo já não... Mas essas influências da psicosfera é quando você está consciente e acordado, não em estado de sono. Não, em estado de sono também. Também. A pessoa... Em estado de sono, qualquer um tipo pode entrar em desdobramento. Entra, não, mas aí... Não, existem dois... como eu estou explicando para você. Existe o sono natural, ele tem existe uma harmonia sincrônica entre a saída do espírito e o sono. Quando não está acontecendo o sono natural, está acontecendo o desdobramento, a pessoa ela fica numa etapa do sono que é chamada hipnagógica. Nessa etapa, nem ela está dormindo e nem ela está acordada, ela está no meio do caminho. Então, por exemplo, você está no quarto, tem gente conversando na sala, parece que você está participando da conversa. Então, na verdade, a pessoa é um tipo de sonho real, que tem conotações reais, que tem vivências cotidianas. Então, na verdade, a pessoa está na fase hipnagógica, porque o sono tem fases. Tá? Quando você entra no sono, você está na fase hipnagógica. Você pode ter visões espirituais nessa fase. Mas uma pessoa que tem desdobramento, ela tem uma fase hipnagógica. Entendeu? Mas isso vai mexer na sua psicosfera também da mesma maneira? Veja, a psicosfera é toda a onda mental que te cerca. Não é? Então, onde você estiver, depende da sua sintonia. Não é? Por exemplo, acordar tarde não faz bem. Porque os bons espíritos, quando chegam às 6 horas, 7 horas da manhã, eles vão para os seus afazeres. Não fica mais aqui. Só sobra quem não tem o que fazer. Se você estiver dormindo, você vai ter má companhia. Então, por isso diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Não é? Acontece muito também o seguinte, quando você
está pensando que você está dormindo, você está em desdobramento, você exala ectoplasma. Só que é o ectoplasma do sono, é um ectoplasma de miasma anestésico. Aí a pessoa ela tem um escritório em casa. Aí ela levanta e vai trabalhar naquele miasma. Aí ela começa a reclamar que tem depressão, que não consegue render no trabalho, que não consegue não sei o quê. Entendeu por quê? Porque você não pode acordar e ficar no teu... Você tem que abrir a janela, deixar entrar a luz, vai comprar pãozinho na padaria, vai levar o cachorro para passear, depois você volta. Senão vai dar errado. Aí e tem gente que entra num tal ciclo vicioso que chega e fala, doutor, eu não consigo acordar antes do meio-dia. Entendeu? Por que não consegue acordar antes do meio-dia? Porque ela está já virou aquela fase sindrômica. Lembra quando eu falei que começa com uma influência mediúnica e depois vai... Só que essa mediúnica é dessa energia, né? Aí, o que acontece? Com o tempo, aquilo vai incorporando a fisiologia da pessoa e vira uma síndrome. Eu não consigo levantar antes do meio-dia. Sérgio, esse acordo do corpo com o espírito, à noite, com o desdobramento, tem alguma influência de mais ou menos a apatita aí ou não? Aí não interfere nada? Aqui, não, isso daqui é o fenômeno de desdobramento, menos apatita. E isso daqui é nas situações mais assintosas, né? Mais assintosas. Bom, o que acontece? Esse excesso de ectoplasmia, do desdobramento, a pessoa muitas vezes tenta utilizar esse ectoplasma, naturalmente o organismo, a vida biológica, né? Usar essa energia com contraturas musculares, para gastar, né? Começa a morder, perna inquieta, se movimenta muito. Então, começa a ter espasmos musculares. Aí o que acontece? Não completa as fases do sono. O sono tem 4 fases que precisam ser completadas. A pessoa chega na segunda fase, ela tem despertar precoce. Então ela não tem sono de qualidade. Fenômenos colinérgicos. Não é? Então a pessoa vai ter sintomas digestivos. Sintomas digestivos é bastante comum. Sintomas viscerais, pulmonares, das vísceras, né? Que exige aquela calma. Respirar também não é assim, não é? Sexualidade também, não é? Então uma série de coisas nesse sentido. A pessoa que tem esse desdobramento, ela exala ectoplasma. É que nem abrir garrafa de Coca-Cola, sai o gás. Porque veja bem, se aumenta o contato com a psicosfera, você concorda que vai gastar mais neurotransmissor? Vai gastar mais energia. Então ela gasta. Em geral são pessoas assim que os outros se sentem bem perto dela, mas ela fica desgastada. Some toda a energia. Bom, então o que acontece? Chega um ponto que ela não consegue mais nem dormir, porque para dormir você precisa ter energia, para dar aquele impulso para o espírito, vamos dizer assim, falando metaforicamente, não é? E, bom, o que acontece? Uma das formas da pessoa diminuir o desdobramento é um reflexo natural, biológico, ela reter a energia ectoplásmica. E para reter a energia ectoplásmica, ela, ao invés dela liberar o ectoplasma, ela usa aquela energia para a via calórica. Então ela vai formar caloria. Formando caloria, ela precisa usar aquela caloria. Então o organismo vai ter que usar. Então vai formar cisto. Não estou rogando praga, é só explicando. Formar cistos, tumores. A pessoa pode engordar, ela engorda, não é? Ela engorda e não consegue emagrecer, não consegue mesmo, porque se ela não resolver isso, ela não emagrece. Entendeu? Só um segundinho já. Tumores, ela pode sangrar, ter metrorragias, sangramentos, epistaxes, metrorragias, que é uma forma de perder energia. Secreções, então, secreções, sinusites crônicas, gripe sempre está com secreção, com rinite, com coisas assim, que é uma forma de usar aquela pedra no rim, pedra na vesícula. Então, a pessoa vai ter a tendência, veja bem, a potencializar suas tendências. Então, ela tinha uma tendência a formar pedra no rim, ela forma mesmo. Ela tinha uma tendência a formar pedra de vesícula, ela forma mesmo. Ela vai potencializar as tendências dela. Em homeopatia, tudo que você falou é matéria médica do hipopótamo.
licopódio tem tudo isso. Se a gente dá um licopódio de 70 dessa pessoa, dá uma boa limpada. Quase tudo isso aí. Talvez também o nux vomica. Você pega, por exemplo, o nux vomica é estricnina, não é? Que é uma planta, o nux vomica é uma estricnina. Você vê que a diferença digestiva do licopódio para o nux vomica é que o licopódio, a pessoa sente o empachamento um pouco depois da alimentação. O nux vomica sente logo depois, sente o empachamento, né? E o abdômen. Tal. Mental licopódio. Segurança, agressividade, responsabilidade. Mas o nux vomica também é violência. Atitudes violentas, comportamentos violentos, suicidas. Não é? Crimes com faca, com arma de fogo. Não é? Você pega, por exemplo, o nux vomica é a estricnina. A estricnina... Olha, veja, uma coisa não anula a outra. A estricnina, qual é o mecanismo de ação da estricnina? Os colegas lembram? A estricnina, ela compete com o aminoácido glicina. A estricnina compete com o aminoácido glicina. A glicina é um aminoácido que está presente no sistema nervoso e que está ligado aos canais de cloro. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você tem glicina no tronco encefálico, quando você tem o aminoácido glicina, é um neurotransmissor, ele mantém a estabilidade do sistema nervoso. Se você toma estricnina, a estricnina compete com a glicina, ela tem forma molecular semelhante. Então ela desloca a glicina dos canais de cloro. E o sistema nervoso perde a estabilidade que a glicina dava. E ele passa a ficar com a sensibilidade exacerbada. Ele fica com a sensibilidade exacerbada. Então ele reage a tudo. O que a estricnina está fazendo? Ela está bloqueando a estabilidade sensorial. Então, por que mata o rato a estricnina? Porque qualquer barulho, qualquer luz, qualquer som, ele entra em convulsão. Por quê? Porque ele não tem o estabilizador do sistema nervoso. Então os estímulos são gigantes. Você dá uma batidinha assim, parece que é uma bomba atômica. Por quê? Porque a estricnina entrando ali competiu com a glicina. A glicina saindo da jogada, a estricnina ocupa e o sistema nervoso fica liberado para a atividade sensorial. Não é? Que vamos dizer assim, de certa forma, semelhante ao fenômeno do desdobramento. Se bem que o licopódio tem semelhanças com a... Não é? Bom, o que acontece? Na homeopatia, que a homeopatia é assim, veja bem, quando você tem uma dosagem química elevada, você está no território da toxicologia. É uma dosagem química alta para o sistema biológico. Toxicologia. Quando você tem uma dosagem química que ela entra no mecanismo metabólico, dentro do metabolismo, então você está na farmacologia. Quando você tem uma dosagem química menor do que o metabolismo absorve, então é imunologia. Por exemplo, aí o mecanismo já é diferente. Você vai tomar um fragmento do vírus para se imunizar contra aquele vírus. Porque você dá um fragmento do vírus para o organismo e o organismo interpreta como se fosse o vírus. E vai o quê? Reagir contra. Produzir substância para combater o vírus. Entrou o vírus? Não. Entrou um cheirinho dele. Tá certo? Quando a dosagem é infinitesimal, é homeopatia. Então, por exemplo, se você tomar um chá de nux vomica, o que vai acontecer? Você vai tomar estricnina, você vai convulsionar, você vai ter uma exacerbação sensorial. Agora, se você tomar estricnina em dosagem infinitesimal,
que vai acontecer? Deu um cheirinho de estricnina. É a estricnina? Não. Mas o organismo sente como se fosse. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a produção de glicina. Ele vai achar que está entrando estricnina. Ele vai falar, opa, eu vou aumentar a produção de glicina. Então o que acontece quando ele aumenta a produção de glicina? Ele estabiliza o sistema nervoso. Entendeu? Então, a pessoa, ela consegue reagir melhor às situações. Ela consegue ter mais calma, mais parcimônia, ela resolve mais. Ela começa a dormir melhor porque ela resolve mais as coisas durante o dia, então ela dorme mais sossegado. Agora, a glicina também é um importante aminoácido no fígado. Por quê? Porque a formação dos sais biliares depende da glicina. Então, no metabolismo da formação, porque ocorre o seguinte, o colesterol todas as nossas células produzem. Mas, somente as células do fígado metabolizam o colesterol. Então, o metabolismo do colesterol vai acontecer lá no fígado. E esse metabolismo vai ser importante para os hormônios gordurosos também, os hormônios sexuais, os hormônios que entram no metabolismo das gorduras. E a glicina é importante fator adjuvante que entra na formação dos sais biliares. Então, o que acontece? Quando você toma a estricnina, a nusvômica, por exemplo, na dosagem homeopática, o organismo ele interpreta que está entrando estricnina. Está entrando? Não está, mas está entrando um cheirinho, ele já reage como? Ele vai aumentar a glicina, melhora o metabolismo hepático. Então os sintomas digestivos melhoram. Não sei se estou sendo claro na questão, não é? Mas aí há particularidades muito próprias de alguns outros perfis que se conjugam a esse tipo de raciocínio, que aí há casos que puxam mais para o viés do licopódio, como, por exemplo, há casos em que a estricnina que você tem que usar não é a estricnina da nusvômica, é a estricnina, por exemplo, da erva de Santo Inácio, que é a Inácia amara. A Inácia amara também é estricnina, só que é uma estricnina mais light, não é? Porque ocorre o seguinte, o paciente que Inácia amara é aquele paciente que ele guarda a mágoa, ele guarda a mágoa. O paciente da estricnina dos vômitos, ele é mais violento, ele não guarda nada, ele explode sem guardar nada. Ele é um sensitivo que não suporta nada. E ele tem uma violência inconsequente. Ele fala, mas não é do coração, é que ele reage fisicamente à situação. Então, ele falou, xingou e tudo, mas ele não tem nada daquilo no coração dele. Não tem maldade, entendeu? É uma reação. O Inácia guarda, mágoa, chora, já é um medicamento mais feminino, ele chora e tal. É também estricnina, mas já é uma estricnina que já não tem mais aquela violência de uma nux vomica, que é uma planta da Indonésia, que tem alto teor desse elemento, né? Mas veja, é muito interessante o colega puxar esse assunto, porque eu não estou abordando a questão da homeopatia com vocês, porque aí ficaria impossível. A gente ficaria o dia inteiro aqui, não esgotaria o assunto. Mas seria um rico elemento para nós discutirmos ao longo dos anos que vamos estar juntos no ambulatório e etc. Não é? Bom, vamos dizer... Então, voltando para a questão do desdobramento, você imagina que o indivíduo que tem aquela produção de energia, que ele solta, ele exala, ele vai tentar segurar, ele engorda, ele sangra, ele forma cisto, ele forma tumores e etc. Secreções. Só que o médico não consegue tratar. Não consegue tratar. Por quê? Porque tem uma série de elementos em torno da questão que precisam ser abordadas. A abordagem terapêutica nós vamos ver no final do curso. Não é? Por enquanto é a fisiopatologia. Agora você imagina o seguinte, a pessoa com incorporação, então ele vai ter resposta adrenérgica, então vai ter o quê? Ele vai ter aumento do fluxo sanguíneo da cabeça. Aumento do fluxo sanguíneo da cabeça.
Você faz um Doppler, e aquele Doppler dá aumento de velocidade de fluxo de carótidas, de sistema vértebro-basilar. Muito bem. A pessoa, ela pode ter dores de cabeça, não pode? Não é? Ela pode ter dores de cabeça. E ela não melhora. Ela toma analgésico, 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 ela não melhora. Aí, ela começa a ter também arritmias, que são favorecidas pela própria resposta adrenérgica. Começa a virar síndrome. Aí dá arritmia. Aí também porque a pessoa estava tomando muita ergotamina para poder aliviar a dor de cabeça. Aí dá arritmia. Depois ela começa a ficar hipertensa. Depois vai. Aquele pulso mediúnico acontecendo com tanta frequência, vai o quê? Vai surgindo uma síndrome. E aí você não acha mais o espiritual naquele meio. Você não consegue mais localizar onde é que está o espiritual. Vira uma síndrome complicada. Paciente poliqueixoso, com, a gente chama assim, uma poliesculhambose. Um monte de coisa que ninguém mais sabe resolver. Ele passa num monte de especialistas. Entendeu? Agora, veja bem. Imagine o seguinte. Imagine que o paciente seja diabético. E aquele paciente, uma vez diabético, ele tem a mediunidade de incorporação. Incorporação, ele vai ter consumo de glicose. Certo? O que vai acontecer? Ele consegue controlar a diabetes dele? Ele não consegue. E se ele tiver aquela bombinha de infusão de glicose? Ele fica louco. A bombinha fica louca. Entendeu? Então, você veja, num paciente diabético com essa situação, você vai ter uma clínica diferenciada. E muitas vezes, a clínica da diabetes acaba passando na frente dos sintomas psíquicos que já nem mais aparecem, porque ele já está tendo tanta alteração da glicemia que já afeta neurologicamente. Aí ele já começa a ter síndromes neuropáticas periféricas, ele começa a ter lipotimias, desfalecimentos, ele começa a ter uma porção de outros sintomas que acabam mascarando, vira síndrome. Vira síndrome. Aí você fala assim, o que é o espiritual desse caso aqui? Ele está imiscuído numa sucessão de fenômenos que acabaram por embaralhar o sistema, né? Vamos dizer assim. Você imagina também, por exemplo, um paciente que ele seja hipertenso. Ele tem hipertensão arterial sistêmica. Faz parte da genotipia dele, aquela hipertensão arterial sistêmica. Não é? E que ele tem mediunidade de incorporação. Ele vai ter altercações difíceis de lidar. Ou que ele tem uma arritmia. Não é? Então, são situações que a gente precisa ver em cada caso. Tá? Veja, não é simplesmente avaliar se aquele paciente tem desdobramento ou incorporação. O fenômeno, como é que ele reage na pessoa e diante da situação em que a pessoa se encontra, que reações que vai provocar na pessoa. E que você precisa avaliar. Para você poder controlar a medicação, no caso da diabetes, da hipertensão, de um problema endócrino, de uma série de elementos que estão no jogo da questão. Estou sendo claro? Não é? Então, para você olhar a tomografia, quando você olha a tomografia, vê os cristais ou não vê, já deu para ter uma ideia da amplitude do raciocínio que você precisa de ter? Não é? Não é simplesmente avaliar, esse tem a incorporação, outro não tem. Né? Você precisa de ver na condição da pessoa, como aquilo vai reagir, por que viés você vai entrar, como é que você... Tá certo? Tá? Puxa, gente, eu só falei do cristal, tinha outros exames para falar. Não dá para falar tudo numa aula. Não dá. Nós temos alterações eletroencefalográficas peculiares, angiografias cerebrais, muito interessantes para vocês verem, que é o SPECT. Muito curiosas para vocês verem. Eu acho que no ambulatório, caso a caso, eu vou explicando para vocês os casos, os outros, mostrar o eletroencéfalo, vocês vão ver ondas lentas, tal. Eu vou passar o PowerPoint, a gente faz um pequeno café, e aí eu passo para vocês o PowerPoint, e vou mostrando alguns diferenciais em outros exames, não é? Assim, depois, quando nós formos começar no ambulatório, aí eu mostro a riqueza que existe de avaliação nesse sentido. Vocês vão ver, por exemplo, curva glicêmica. Curva glicêmica, por exemplo. Curva glicêmica, você avalia a glicemia de 90 em 90 minutos, não é assim?
Não coincide com o ciclo infradiano de 90 minutos de alerta, 90 minutos de... Se a pessoa tem o transe a cada 90 minutos, ela não interfere na curva glicêmica? Então você pode ter uma queda de glicose com hipoglicemia, sequelar ao quê? Ao transe. Então, curva glicêmica é um exame interessante que você pode detectar esses casos. Então, tem uma infinidade de situações que você pode estar avaliando, tá certo? Tá? Vamos tomar um café e a gente volta daqui uns 15 minutos. Aí eu vou passar o PowerPoint para a gente poder fundamentar essas ideias, tá? Muita coisa aqui você já viu, mas eu acho que vale a pena a gente retomar no contexto do que nós estamos conversando. Vocês sabem que imagem é essa? Esse daí é um cérebro humano visto pelo aparelho SQUID, que é uma ressonância nuclear magnética por supercondutividade quântica, tá? E esse é o padrão de um cérebro de uma pessoa sentindo um cheiro. Deve ser um cheiro gostoso porque é bem bonita a imagem. Então é interessante que, na verdade, esse seria talvez um dos recursos interessantes para nós enxergarmos padrões desse território da relação entre o espírito e o corpo, que os nossos exames mais convencionais a gente tem uma certa dificuldade, como o eletroencefalograma é muito primário, não é? Para a gente, por exemplo, o eletroencefalograma vai pegar funções corticais superficiais. E o fenômeno mediúnico nós temos estudado em áreas nucleares no cérebro, onde o eletroencefalo não alcança. Então você só vai ver alguma alteração naqueles casos em que a alteração, do ponto de vista espiritual, chegou aos níveis corticais. Existem vias tálamo-corticais, não é? Então foi quando algum elemento do tálamo, lá no núcleo do cérebro, extravasou para a córtex. Aí você consegue pegar, senão você não consegue, não é? Então, esses exames aqui no futuro talvez sejam recursos interessantes, certamente serão. E veja que curioso, não parece um chakra? Não é muito próximo do conceito de um centro de força em que você tem uma energia girando, magnética, não é? Então é muito provável que nessas 3, 4 décadas pela frente, nós consigamos aparelhos que visualizem mesmo até chegar nos chakras. Eu não acho difícil isso acontecer. Vamos ao próximo, filho. Esse daqui também é um exame muito interessante, que é o magnetoencefalograma. Tá? Inclusive, no Hospital das Clínicas, o pessoal que trabalha com magnetoencefalograma já nos sugeriu que a gente utilizasse o equipamento para fazer pesquisas nessa área, porque já dá outros recursos mais interessantes do que o eletroencefalograma. Então você consegue visualizar ondas magnéticas produzidas pelo cérebro e tem um universo aí a ser investigado nesse território. Imaginou que interessante que seria com o uso da homeopatia, né? Curioso, né? Que resultados poderiam aparecer, não é? Então, essas são perspectivas que a ciência vem nos trazendo. Será possível nós aqui, do ambulatório, da escola médica nossa aqui, será possível nós usarmos esses aparelhos? Eu, assim, de forma imediata, não. Mas no futuro, nós teríamos que fazer os convênios com a universidade para a gente poder estar trabalhando. Não é? Um canal aberto para isso existe porque eu estou estruturando a disciplina Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina, lá da Universidade de São Paulo. E quando a faculdade nos convidou para estruturar o curso, eles, na carta de convite, disseram que eu desenvolvesse o curso aqui mesmo na sede da Unispírito. Então, houve como é que eu posso dizer, uma abertura para esse tipo de intercâmbio, mas a gente precisa amadurecer, a gente precisa de formar uma equipe com um trabalho com consistência para a gente chegar nesse nível, não é? Vamos, por gentileza, filho. Esse aqui é o seguinte, esse aqui é uma paciente que ela estava evidentemente obsediada, E vamos dizer assim, não era nem exatamente uma esquizofrenia. Ela não tinha o perfil clássico de uma esquizofrenia, mas era uma médium em constante estado de transe, e idas e vindas desses estados de transe. Era difícil qualificar como transtorno bipolar ou como esquizofrenia, era muito difícil, inclusive a resposta medicamentosa. E nós encaminhamos essa paciente para fazer esse exame nos Estados Unidos, porque na época não existia no Brasil um exame
que é a ressonância funcional que hoje tem, não é? E veja que interessante, nós vamos ter uma concentração da atividade cerebral aqui na região occipital, que é uma área visual, e na área diencefálica, aqui pegando pineal, tálamo, tá vendo? Não é? E você vai ter você não vai ver contraste ou atividade no lobo frontal. Tá? Veja que coisa curiosa. Ela via coisas que nós não víamos e se desesperava com coisas que nós não víamos. Mas essa moça, ela entrava num pânico, assim, avassalador. Era uma coisa assim, ela gritava aqui no consultório, se segurava nas pessoas. E a gente não sabia o que estava acontecendo, o que ela estava vendo que nós não estávamos vendo. E você veja, ela tem essa parte occipital com uma atividade intensa, tá? E a parte diencefálica. Então, a parte área mediúnica e a área visual. Será que ela estava tendo uma clarividência, alguma coisa que nós não estávamos vendo? Não é? Outra coisa, o pessoal que está fazendo estudos com médiums, por exemplo, o Júlio Pérez e o Alexander Moreira, eles levaram 12 médiums para os Estados Unidos e fizeram a seguinte experiência, segundo o que foi apresentado no Congresso no Rio Grande do Sul, na Universidade do Rio Grande do Sul, recentemente. Os resultados eram o seguinte: a pessoa escrevendo, o médium escrevendo um texto da própria mente dele, tá? Aparecia atividade cortical, lógico, porque ele estava elaborando mentalmente, tá? E o texto com uma elaboração própria do raciocínio do médium. O médium em transe, fazendo uma psicografia, aparecia um texto elaborado, com um raciocínio muito bem construído, e na ressonância funcional, o lobo frontal não tinha circulação sanguínea. Então, ele não estava usando a inteligência dele. Era um transe. Então, é o que nós temos encontrado nos nossos pacientes que sofrem influências por transe. Uma diminuição da circulação em córtex. Essas informações não passam pelo lobo frontal? Depois? No caso desses médiuns, não passavam. E é o que acontece mesmo. A coisa é resolvida por aqui, ó. O espírito toma conta das funções subcorticais. Seria talvez equivalente, eu fico imaginando o seguinte, aquilo que acontece nas vias extraleminiscais. Que quando você tem uma atividade sensorial, por exemplo, meus dedos estão sentindo o tato. Então tem atividade, eu tenho aqui o sentido do tato, os órgãos do sentido do tato. Então, eles vão levar informação para o meu cérebro. As vias neurológicas que levam essa informação são chamadas vias leminiscais. Tá? Agora, por exemplo, vamos supor uma pessoa que ela seja portadora de surdez. E ela está dormindo, você faz um barulho e ela acorda. Como é que ela acordou? Ela não sabe que ela acordou por causa de um barulho. Alguma coisa aconteceu e ela acordou. Por onde veio? Por vias extraleminiscais. Houve uma ativação bioelétrica da atividade cortical que não veio por um órgão do sentido. Entendeu? Ou será que veio pela pineal? Não é? Por que mecanismo veio? Então parece que há um acionamento desse sistema e a entidade toma conta pela vontade dela, mas não usa as outras estruturas. Não é? Curioso isso. É um dado interessante. Esse exame, portanto, eu tenho pedido regularmente nos meus pacientes em que eu tenho encontrado suspeita de estado de transe. Um caso muito curioso. Posso falar um pouco do teu caso, Danilo? O Danilo foi uma coisa curiosa. Ele chegava no consultório com um caderninho cheio de psicografia. Eu falava, Danilo, isso nem é coisa da tua cabeça, rapaz, deixa disso. Não, doutor Sérgio, é um espírito que... Não, Danilo, vai, deixa eu ler para o senhor, doutor Sérgio. Tá, aí vai ler umas mensagens bonitas. Eu falei, isso é coisa da tua cabeça, você é inteligente, você escreve umas coisas bonitas mesmo. Não, doutor Sérgio, isso daí é tal, tal. E foi assim, né, Danilo? Aí eu pedi a angiografia para ele. O que veio? Hipoperfusão em área própria da escrita.
Ele estava em transe mesmo. Eu falei, doutor. Aconteceu essa hipoperfusão, ou seja, baixa de perfusão sanguínea nas áreas corticais, exatamente as áreas da escrita. Então não era nem na córtex frontal, era na área da escrita, que não tinha dúvida nenhuma. Eu falei, eram psicografias mesmo. Né? E ele é um rapazinho que ele sofre com a parte mediúnica, até ele tomar comando sobre isso, ele fica com aquela coisa da psicosfera que eu expliquei, né, Danilo? Não é? O que eu tenho que fazer com o Danilo? Eu tenho que dar a medicação para diminuir a sensibilidade dele, senão ele não aguenta. A pressão. Senão não aguenta a pressão. Até o pessoal do outro lado cansar, né, Danilo? Para você se libertar disso, né? Então, interessante, esse caso da angiografia do Danilo, nós vamos estudar, vocês vão ver que interessante que é, não é? Que é... consciência, ele não tem como administrar isso? Então, você sabe uma coisa curiosa? Se você pegar no Código Internacional de Doenças, a atividade... Está fazendo um Fiat Lux? A atividade... vamos dizer assim, do transe, se você pegar no Código Internacional de Doenças, ele vai dizer o seguinte: o indivíduo tem uma perda de identidade, ele perde as referências da própria identidade, mas ele mantém uma consciência do meio ambiente. Então, o que via de regra acontece? A percepção dele do meio ambiente não muda, então ele não percebe a transformação que ele está passando. Então, ele não se percebe em transe normalmente, o paciente. Mas os outros que olham veem uma alteração no olhar. Agora, porque não é o olhar da pessoa. Agora, o paciente vem numa condição que ele já está há um tempo grande, tendo esses inputs. Aquilo ali já atropelou a fisiologia dele. Aí começa a vir uma síndrome, não é? Aí que acontece o caso do Danilo. Eu tenho que começar a dissecar. Dou um medicamento para aplacar tudo aquilo, para começar do começo. Agora, vamos ver onde está o fenômeno, não é? Uma das coisas que apareceu, pelo esforço pessoal dele, pelo interesse pela parte espiritual, foi a psicografia, que na hora eu não acreditei. Mas, de fato, as mensagens são bonitas, mas ele também é inteligente, então, não é? E de fato, na angiografia apareceu, que eram a área bem na escrita, quer dizer, não tem nem dúvida, era uma coisa, não é? Vamos ao próximo. Um outro recurso que a gente pode usar também são os desenhos, tá? Isso eu uso muito, tá? Porque quando você faz o desenho, você não usa a crítica da razão. Você usa uma intuição, é mais fácil o inconsciente vir à tona, vamos dizer assim, né? Então é interessante que esse paciente, veja, ele fez uma série de quadrinhos e veja que curioso que sem mesmo que ele tivesse uma noção exata do que ele estava fazendo, o que ele explicou? Mas veja, ele está aqui, está vendo ele aqui em cima do prédio? Quase querendo pular, não é? Está vendo? Que eram as ideações suicídicas dele. Tá? Ele estava em desespero, não é? E está vendo aquele desenho? Por que ele desenhou ele voando? O que é isso? O que é? Desdobramento. Desdobramento. E quando ele entrou em desdobramento, o que ele começou a enxergar? Ele começou a enxergar a dimensão fractal. O que é a dimensão fractal? É uma dimensão que não é nem a dimensão espiritual, nem a nossa, é o meio do caminho. Então você começa a ver a cor do som, entendeu? O cheiro da música. Isso é muito comum o pessoal que vai em festa rave, que toma êxtase, não é? Então o que acontece? Ele entra numa dimensão fractal, não é? Em desdobramento. Eu tinha uma paciente que ela vinha feliz no consultório. Doutor Sérgio, o senhor não imagina o que está acontecendo comigo. Eu falei, mas o que está acontecendo com você? Doutor Sérgio, eu danço e a banda obedece à minha dança. Falei, mas como é que é isso? Não, doutor Sérgio, eu vou explicar. Eu faço pá, a banda pá. Eu faço té, a banda té. Eu paro, a banda para. Doutor Sérgio, eu comando a banda. A meio quilômetro, porque as festas rave é tudo... Eu falei, você tomou muito êxtase, né? Eu falei, mas doutor, é real. Eu comando, o senhor precisa de ver que coisa interessante. Mas sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Qual é que é a velocidade do som? O som é uma onda mecânica, vai pelo ar. Qual é a velocidade do som? Vai cair no vestibular. 340 metros por segundo, certo? Bom,
Imagina que na festa rave, a banda está a meio quilômetro. Vamos fazer assim, né? Quanto tempo demora para chegar o som no ouvido dela aqui, ó? 1,5 segundo, mais ou menos. Quase 2 segundos, não é? Certo? Tá certo? Bom, só que ela tomou êxtase e entrou em desdobramento. Quanto tempo leva para o harmônico do som, na dimensão fractal, chegar aqui, nela como espírito? 0 segundo, é imediato. Velocidade infinita. Então a banda toca, ela capta o harmônico do som em desdobramento. Imediatamente ela manda uma ordem de comando para o corpo para dançar. E aí o som chega no ouvido físico dela. Qual é a sensação que ela tem? Que ela comanda a banda. Entendeu como é que é a questão? O problema é que ela usava a droga colocava ela em desdobramento. Como foi um desdobramento artificial, ela não sabe voltar. Aí ela, tomando sempre aquela droga toda hora, nas festas, ela foi provocando desdobramento químico, né? Ela não consegue mais voltar, ela começa a ter problema, começa a entrar naquela fase sindrômica. Então não se deve, tem que tomar muito cuidado, viu? Nós não estamos, o mundo ocidental usa as drogas de forma lúdica, sem nenhuma consciência do que está acontecendo. Os índios, quando usam as drogas, é o pajé que usa, no contexto religioso, para lidar com um fenômeno que ele sabe lidar, no contexto ali do tratamento e etc, etc e tal. Ó, tá vendo? Ele se desenhou aqui, quando ele começou o tratamento, ele estava tomando passe. Ele sentiu um bebezinho pelado aqui, tá vendo? E ele viu uma luz chegando perto dele. E saindo dele, os espíritos, que eram as vozes que incitavam ele a pular do prédio. Entendeu? Vamos ao próximo, filho? Aí, o que acontece? Quando eu comecei a medicação. Quando eu dei uma medicação que faz o efeito inverso da droga. Aí ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele disse, a minha sensação é assim, ele fica perguntando, quem sou eu? Porque ele estava acostumado a ter a mente dele agregada a outros espíritos. Quando ele passou pelo tratamento espiritual e a medicação centralizou ele, ele ficou num processo assim, quem que sou eu? Qual é a minha cara? Porque ele não está acostumado não estava acostumado a estar limpo em si. Então esse desenho tem essa representação de uma dificuldade do encontro de si. Vamos ao próximo? E depois de muita psicoterapia, o encontro de si e um questionamento nos retalhos do que se passou, a pergunta dele, doutor, o que aconteceu comigo? Não é? Então é toda essa sequência de vivências muito interessantes, em que ele recebeu medicação para poder refrear os sintomas, assistência espiritual para ajudar ele a se libertar, instrumentalizar ele para se libertar, e apoio psicológico para um autoencontro, o encontro de seus valores, de seus ideais, não é? Vamos ao próximo, filho? Então, o desenho também é um recurso interessante. Esse daqui é um exame que é pós-mortem, não dá para nós fazermos, que é a análise da pineal por dissecção, né? Vamos passando os próximos, porque isso não vai nos servir. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Aqui, ó. Esse daqui já é, ó, tá vendo aqui os pontinhos brancos, não é? São os cristais, essa é uma tomografia. Vamos ao próximo? Aqui, ó, tá vendo? Ó, no meio do cérebro, aqui. Vamos ao próximo? Aí também, vamos... Aqui é o microscópio eletrônico. Esse daqui, esse exame, o plano de saúde não cobre. Cortar a pineal no meio e pôr no microscópio eletrônico. Então, aqui os cristais, tá vendo, ó? Vamos ao próximo, filho? Não é? Aqui, olha, esse daqui é um acervo ali. Ele está envolvido por lamelas conjuntivas, é o campo morfogenético, não é? Vamos ao... filho, volta naquele anterior. Olha, veja, ó, tem uma lamela de tecido conjuntivo, tem outra aqui, tá vendo? Depois vocês vão ver que esses tecidos servem de forma para as lamelas que vão se formando e construindo o cristal. Vamos ao próximo, filho? Aqui sem o tecido conjuntivo. Aqui, ó, onde fica alojado essas estruturas dentro da pineal. E se você fraturar um cristal, ele apresenta as tais das lamelas, que aumenta com a idade. Quanto mais velha a pessoa, mais lamelas e finas.
Né? Vamos ao próximo. Né? Aqui um raio-x, uma pessoa jovem, lamelas, né? Vamos ao próximo. Aqui uma pessoa de mais de 80 anos, muitas lamelas e se acavalam. Veja que se acavalam, né? Veja que muda a cristalinidade da estrutura. Não é? Vamos ao próximo. Aqui é o seguinte, essas estruturas elas são vascularizadas. Essa é uma micrografia que nós fizemos, mostrando que existe circulação sanguínea nessas estruturas. Então, elas são metabolicamente ativas. Então, não é uma morte da pineal, a calcificação. Na verdade, são estruturas organizadas, vascularizadas e que devem ter uma função, no caso, na regulação da captação magnética, segundo nossa hipótese de trabalho. Próximo. Né? Aí, a pineal captando uma onda magnética e o sequestro do campo, que fica como um recado no telefone celular. Né? Vamos ao próximo. Aqui é o seguinte, aqui é o fenômeno de desdobramento, saída fora do corpo, não é? No caso, essa pessoa está sendo desligada do corpo no fenômeno da morte, não é? Ou passagem para o outro plano, não é? Próximo, não é? Aqui, só para nós finalizarmos, uma questão que nós considerarmos de forma... É muito importante essa questão. Veja, esse aqui é um embrião, cerca de 20 dias depois da lua de mel. O que acontece? Essas pétalas aqui vão ser os hemisférios cerebrais. Mas esses hemisférios, eles estão abertos. É como se, nessa fase, o espírito ele não ostentasse a contenção que o cérebro dá para as emoções dele. Ele está com as emoções abertas. Tanto que aqui você tem o coração se formando. Então ele está com a emoção exposta. Então, o ser, quando vem ao mundo, ele vem com uma catarse emocional, a emoção exposta, ele não tem a contenção do cérebro que contém memórias do passado, para que a gente possa viver o enredo dessa história. Ele está com as emoções abertas, o coração dele está exposto, está exposto, não é? E vai ser o primeiro órgão a se formar, sem o que não se forma nem o cérebro. Então, você tem o início da nossa vinda ao mundo, vamos dizer assim, é rico de catarses emocionais. Então, por minúsculo que seja o desenvolvimento embrionário, você tem aí um grande dínamo de emoções se alojando no útero, na esperança de ser recebido com amor. Porque se há um sentimento, o mais primário que qualquer um de nós temos, é a necessidade de sermos acolhidos, aceitos e recebidos com amor. E se há um grande drama de qualquer um de nós aqui, ele gira em torno desse ponto. Será que eu sou aceito? Eu sou amado? Eu sou desejado? Eu sou querido? Eu sou bem recebido? Não é? Porque quando não sou, e quanto eu não sou, mais eu me desestruturo, eu me desarvoro, porque não sou ouvido, não sou bem recebido, não sou amado. Então é o sentimento mais primário que existe. E o coração do ser nascente, nos primórdios do seu estar no mundo, está francamente aberto a receber quanto amor nós podemos dar para ele. E você veio recebido por muito amor? Ou foi uma situação inesperada? O quanto de amor com que você foi recebido. Isso pode ter marcado, e certamente marcou a sua existência. É muito importante nós sabermos enxergar além da matéria, para a gente poder ver a nuance do que representa verdadeiramente a pessoa. O olhar nos olhos transfixa a pupila. Ela deve chegar até a alma. Às vezes uma pessoa está junto de você fisicamente, mas não está em espírito. E pode aparecer um espírito para você na tua frente, e você dizer, eu vi um espírito. Será que viu mesmo? Porque ver uma pessoa é compreendê-la, é entendê-la. E entendendo, perdoá-la, porque você compreende o contexto. Então, enxergar o espírito, na verdade, é enxergar a pessoa. Será que a gente enxerga a pessoa pela forma física dela? Pelo tamanho do físico? Se é macro ou se é microscópico, o que importa? Nós precisamos desenvolver a capacidade de enxergarmos as pessoas. Mas sem nos enxergarmos, não temos instrumentos para isso. Então, o exercício do enxergar si próprio te instrumentaliza para enxergar o outro.
Então, por mais que nós estudemos os mecanismos mediúnicos, os instrumentos de se chegar com os exames na avaliação de em que contexto que existe o viés espiritual, da sensibilidade ou da performance de senso-percepção da pessoa, nada disso supera a necessidade da pessoa se descobrir a si, a sua identidade, por que estar no mundo, a desenvolver os alicerces do amor, porque sem a capacidade de amar, você não tem olhos para enxergar o outro. Porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, todos somos amor. Se você não enxerga isso no outro, você não está enxergando a pessoa. E aí você precisa enxergar esses alicerces dentro de você. E sem esse exercício nós não vamos ver o além. Que nós só vamos enxergar os domínios gerenciados por Deus se nós estivermos em consonância com Deus. Ou seja, irradiando o amor. Toda a razão de estarmos aqui é para aprendermos a amar. Não adianta estudar a matéria e saber a microscopia do seja o que for, o eletroencefalograma, seja do que for. Não adianta e não resolve se tudo isso não estiver objetivando o aumento da nossa capacidade de nos encontrarmos na fonte de amor que temos dentro de nós. E como nós podemos extravasar isso para enxergarmos a figura do outro. Nós poderíamos dizer que todas as doenças, as desordens, todos os tratamentos, todas as medicações, tudo deve se direcionar para transformar sentimentos para que nós possamos amar. Senão não tem razão nenhuma, nenhum tratamento. E é muito importante nós que vamos iniciar assistência aqui no nosso ambulatório, termos em vista de que qualquer desordem, qualquer tropeço que a vida nos traz, não veio para nos derrubar, veio para reorientar caminhos. Opa, para lá! Você precisa se reorganizar, porque pelos caminhos que você estava indo, você não ia encontrar as fontes do amor que você precisa encontrar. Então vamos nos questionar nesse sentido, para nós podermos redirecionar os caminhos. O alicerce de um tratamento, seja uma psicoterapia, seja um tratamento medicamentoso, uma cirurgia, seja o que for, deve começar assim. Para onde você quer ir? Não sei, doutor. Então precisamos encontrar. Porque se você não sabe para onde você quer ir, como é que você vai valorizar o que realmente você precisa valorizar na trajetória de tua existência? Ah, doutor, eu quero encontrar a Deus. Eu quero fazer bem para as pessoas. Eu quero encontrar Deus em cada olhar. Ah, então agora o remédio vai fazer efeito, a cirurgia vai fazer efeito, e tudo que nós construirmos vai ser sempre muito bom para você. Ainda que doa, ainda que sangre, ainda que seja difícil, ou quanto tempo que for, eu espero quanto tempo que for, porque eu tenho como objetivo me utilizar de qualquer argumento que a natureza traz para mim, para que eu possa crescer dentro de mim e encontrar os horizontes que Deus coloca adiante, a luz divina na minha frente, e é esse todo o meu esforço. Porque nenhum tratamento de saúde tem sentido se não for para nós encontrarmos Deus. Hahnemann dizia, tratar o paciente para que ele possa encontrar a nobre missão para a qual veio ao mundo. Essas referências são fundamentais. Quando a gente fala do espiritual, nós não estamos falando só de fenômenos, embora esses fenômenos, na análise deles, nós estamos procurando encontrar os caminhos de Deus nas manifestações clínicas. Mas não podemos perder os horizontes dos domínios, da direção onde a alma precisa de chegar. Por isso que na próxima aula a gente já começa a entrar em axiologia, que é a questão de valores, que é exatamente o encontro de Deus. E com que forças e como mobilizar essas forças dentro de nós, para que a gente possa alcançar, talvez em francês, fique mais fácil entender o estado de santé, que saúde em francês é santé, cuja etimologia da palavra vem de santidade, que é ter saúde do corpo, mas também saúde do espírito.